hoje a gente começa o Repórter Canção Nova com um clipe que fala do amor de Deus por cada um de nós. Este clipe tem a participação especial de Padre Antônio Maria, que é o nosso entrevistado de hoje no programa. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim, como é bom sentir o teu amor tocar em mim, o teu amor tocar em mim. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim, como é bom sentir o teu amor tocar em mim, teu amor tocar em mim. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim, o teu amor tocar em mim. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim. Que por intercessão de nossa Mãe, Maria Santíssima, desça sobre todos nós a bênção do Deus cheio de amor e misericórdia, a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É um clipe que dispensa comentários. É verdade, ele foi gravado no Mosteiro Arim-Carim, onde mora Padre Antônio Maria. E foi lá também que ele recebeu Liliane para uma entrevista exclusiva. Sim, no Repórter Canção Nova de hoje tem muito mais. Na série especial de hoje vamos mostrar a história de uma candidata beata no interior de Minas Gerais, Irmã Benigna. Tem a viagem apostólica do Papa Francisco à Suécia. Na Terra Santa, nossos correspondentes mostram o trabalho de cientistas que abrem pela primeira vez o Santo Sepulcro. Vamos falar de desemprego, que cresce cada vez mais no Brasil. E de uma profissão que começa a crescer no país, mesmo em meio à crise econômica. Se ajeite aí na sala, porque o Repórter Canção Nova já começou. E a gente começa com uma entrevista exclusiva com ele, que é sacerdote e cantor brasileiro. Considerado um dos grandes expoentes da evangelização, a gente está falando de Padre Antônio Maria. Ele já se apresentou em duetos com Roberto Carlos, Aguinaldo Raiol e Ângela Maria, e até já cantou para São João Paulo II. Essa bela história de vida e vocação de Padre Antônio Maria você confere a partir de agora em nossa entrevista especial. Com o terço na mão, peço a vós, minha Nossa Senhora. Ele se chama Antônio Moreira Borges, tem 71 anos, natural do Rio de Janeiro, sacerdote e tem na canção um dos braços de sua missão. Sabe de quem nós estamos falando? Padre Antônio Maria, que me deu o privilégio de estar aqui hoje para conversar com ele, onde ele mora, no mosteiro, onde exerce um pedacinho da sua missão. Padre, muito bem-vindo ao Repórter Canção Nova. Minha filha, para mim é uma honra muito grande, uma alegria muito grande. Bem-vinda aqui ao nosso mosteiro, bem-vindo à nossa vida simples que vivemos aqui e que Deus nos abençoe nesse momento, viu? Para que a gente possa levar para os nossos irmãos e irmãs, ligadinhos na Canção Nova, muitas coisas dele e da Mãe do Céu. Padre, vamos começar falando então da vocação. Quando é que o senhor descobriu que o senhor queria ser padre? Levei muito tempo não querendo, quer dizer, eu levei um ano não querendo, porque eu nunca pensei em ser padre. Eu pensava em ser cantor, desde pequenininho. E cantava na catequese, cantava na escola, cantava lá em casa. Quando meus pais recebiam visitas, geralmente eram visitas assim do patrão do meu pai, a esposa, as filhas. Aí eu tinha que cantar. Aí eu cantava aquelas canções da rádio, que eu escutava rádio muito com minha mãe, né? Mas não pensava em ser padre. Mas fui sempre muito da igreja, muito mesmo. Com 15 anos é que veio a pergunta, por que não ser padre? Porque o nosso pároco perguntou a um grupo de crianças e de jovenzinhos, quem quer ser padre? Eu disse, Deus me livre, padre. Ah, por que, Toninho, Deus te livre? Ah, padre, eu ficar com essa batina preta que nem o senhor, para os meninos chamar de urubu? Não quero não. E depois eu não tenho vocação. Eu disse, olha, cuidado, viu, Toninho? Porque aqueles que dizem que não têm vocação são os que têm.
Eu fiquei meio abalado com aquilo. Fui para casa na minha bicicletinha e a partir desse momento, com 15 anos, começou a vir a pergunta, mas e por que não, padre? Por que não, padre? E curiosamente, Deus começou a mandar bombinhas, sabe? Que explodiam assim no meu coração, na minha mente. Cartas que eu recebia, palavras de uma freira, palavras do cardeal do Rio de Janeiro, que conversou comigo sobre a vocação um dia que eu fui me confessar a ele, quando visitou nossa paróquia. E Deus foi falando, e com 16 anos, então, eu decidi. Vou largar essa ideia de ser cantor e vou ser padre, porque é o que Deus quer. E fui para o seminário com 16 anos. Hoje tenho 40 anos de padre e sou, eu não posso dizer isso porque muitos outros padres vão me ouvir, não é? Mas eu ia dizer que eu sou o padre mais feliz do mundo. Mas com os padres felizes, eu sou muito feliz. Pelo menos quem está perto do senhor dá para perceber um pouco dessa felicidade, viu? Que está estampada. Padre, bom. Então, a vocação, mas a música estava lá desde o início, desde né? Como é que depois as coisas se juntaram, o padre e a música? Como é que aconteceu? Eu nunca deixei de cantar. Fui para o seminário, aí cantava nas festinhas, era sempre o Toninho, o Carioca, porque eu fui para o Rio Grande do Sul, com os padres palutinos, a quem eu devo muito. E aí, quando eu fiquei padre, no momento que o bispo acabava de me ordenar, de me revestir com as vestes sacerdotais para concelebrar a missa, né, a minha primeiríssima missa, antes da missa ele disse, canta um canto a Nossa Senhora. Eu disse, não, mas eu não posso, seu bispo. Pode sim. E ele perguntou para o povo, olha, eu perguntei para o padrezinho novo aqui se ele poderia cantar um canto para a Nossa Senhora. Ele disse que não pode. Aí o povo, canta, canta. E eu cantei. E isso foi o sinal maior que Deus me deu de que Ele queria que eu continuasse cantando. Que Ele queria que eu fosse cantor, mas dele. Porque a primeiríssima coisa que eu fiz como padre foi cantar. Nem foi celebrar a missa. Depois veio a missa. Nesse momento eu cantei, aí concelebrei a minha primeira missa. Não é? Então, o padre Kentenich, que é também meu pai espiritual, ele dizia que até se uma pulga nos pica, devemos perguntar, o que tu queres, pai, com isso? Imagina que foi mais do que uma pulga, o bispo pediu que eu cantasse. E eu cantei, não estava preparado para isso, ninguém me acompanhou, eu cantei a capela, mas cantei. E foi Deus me dizendo, eu quero que você seja meu cantor. Então, a partir desse dia, eu assumi esse compromisso. Eu vou evangelizar de modo especial, cantando, Senhor. Porque eu sinto que é a tua vontade. Padre, a música e a presença de Nossa Senhora, são essas duas associações que a gente faz quando fala do Padre Antônio Maria. Coisa boa. Por que Maria, Padre? Se não está no seu nome? Não está no meu nome. Eu quis, no dia da minha ordenação, ser chamado pelo bispo. Aproxime-se aquele que vai ser ordenado, Antônio Maria. Porque eu disse, meu Deus, quem casa assume o nome. Hoje até ela assume o nome dele, mas pode ser que ele assuma o nome dela, o sobrenome. Mas por que eu não vou assumir o nome da minha mãe, daquela que me trouxe Jesus, daquela que eu amo tanto e que eu sei que me ama tanto? Eu assumi, porque eu tinha muito que agradecer a Nossa Senhora por tudo que ela fez na minha vida, por tudo que ela me educou e continua me educando, porque eu ainda estou na escola dela e quero ficar até o último momento, né? Então foi uma maneira de agradecer a minha mãe, a nossa mãe, e de dizer para o mundo que eu sou Maria também, que eu amo Maria, que ela é importante na minha vida. Conta pra gente, eu estava me falando antes da entrevista, desse lugar aqui e desse novo chamado que Deus te dá para trazer o nome de Nossa Senhora também nessa nova devoção. Como é? Explica pra gente. Olha, nós estamos aqui no mosteiro Aincarim. Aincarim é o nome daquela terra onde Isabel e Zacarias moravam, onde nasceu João Batista, onde a nossa mãe foi apressadamente servir. Eu fundei no ano 2000 uma comunidade religiosa de irmãs chamada Filhas de Maria Servas dos Pequeninos. Por isso, Aincarim, todos os conventos das irmãs têm esse nome. Aqui é um mosteirinho, porque aqui estão as irmãs da contemplação. As da ação trabalham com nossas crianças lá em Extrema. Temos também em Alagoas uma filial, em Coruripe, onde estão também as irmãs da contemplação. Nós temos então a obra das crianças em Extrema. E eu estou aqui há 7 anos, nós ganhamos esse grande terreno, aqui à beira da Carvalho Pinto, e
num determinado momento da minha vida, eu ganhei uma linda imagem de Nossa Senhora e eu estava justamente no momento em que eu estava dando passos para um novo caminho. Eu pertencia a uma comunidade religiosa, me desliguei para poder servir a Deus no mesmo campo, no meu sacerdócio, mas servi-lo de um outro jeito, com essa missão mais das irmãs, com a missão das crianças. E eu estava no México nesse tempo e recebi lá uma imagem de Nossa Senhora, assim, eu digo que por milagre, porque é uma imagem linda e as irmãs me deram assim, sem mais nem menos. Eu perguntei, mas como é o título dela? Não tem. E curiosamente, eu disse, então ela já tem. Eu vou dar o nome de Novo Caminho, Nossa Senhora do Novo Caminho. E trouxe a mãe para cá, ela chegou no dia 11 de junho, por isso é a festa dela, é 11 de junho, porque não tinha festa, não tinha nada. E todo dia 11 nós temos a missa aqui em homenagem a ela. Os peregrinos vêm, não é? E estamos tentando construir, já começamos a construção da casa sagrada dela, não é? Um dia, quem sabe, o bispo poderá dizer que é um santuário, para nós é uma casa sagrada da nossa mãezinha, né? Então esse é também o meu grande desafio nesses tempos, né? De construir para a nossa mãe essa casinha sagrada. E é interessante que por que eu chamo casa sagrada? Porque quando o Papa Francisco esteve no México, ele lembrou aos bispos e aos sacerdotes, é o mundo, que Nossa Senhora de Guadalupe, quando apareceu ao índio São Juan Diego, ela pediu uma casita sagrada, uma casinha sagrada, que eles traduziram para templo. Nossa Senhora queria uma casinha sagrada e o Papa disse, porque ela entende dos latino-americanos, ela sabe que nós gostamos dos diminutivos e a gente se sente mais aconchegado, no pequenininho, no amorzinho, no carinho, né? Casita, uma casinha sagrada. Então queremos construir aqui a casinha sagrada da nossa mãe do Novo Caminho. E a gente já sente aqui nesse lugar um ambiente familiar, esse aconchego de casinha mesmo, né, Padre? A gente até ouve aqui o barulho dos gansos, dos patos por aqui, porque é um lugar aberto, um lugar de fato bastante acolhedor. Padre, nesse tempo que o senhor vive, claro, o senhor tem muito tempo aí de missão, mas desafios, quais são os maiores hoje? O maior desafio para mim hoje é poder chegar lá aonde as pessoas querem. Já é um pouco difícil, não é que eu não me sinto velho, mas eu estou com 71 anos, não sou mais aquele menino que eu era quando fiquei padre com 30 anos, são 40 anos atrás, né? É um desafio, sabe? Eu me canso com mais facilidade, não é? E um desafio também, sabe? É não poder falar com todo mundo. Quando eu vou dar um show, é muita gente. Eu digo para você com sinceridade, eu entro no carro, depois de saudar algumas pessoas, de dar a mão, de abençoar, eu choro muitas vezes, de dor mesmo, porque eu não posso abraçar as pessoas, porque não dá tempo, eu tenho que correr para o aeroporto. A vida é uma corrida muito grande, é um desafio essa corrida. Eu sempre brinco com a Nossa Senhora e digo, para que a senhora foi apressadamente, em carinho, essa pressa sua passou para mim, eu tenho que estar sempre correndo. É um desafio. E eu creio que, mas o maior desafio, eu creio que é passar para o mundo de hoje aquilo em que eu acredito, sabe? Não é muito fácil, não é? O mundo, especialmente eu penso em muitos jovens que estão tão distraídos com WhatsApp, tão distraídos com as redes sociais. É difícil chegar a eles muitas vezes, sabe? E também eu acho que eles olham assim para mim e dizem, o que esse padre velho, barbudo, quer com a gente? Entende? É um desafio. Eu tento, através do canto, através do meu jeito de ser, mas é um desafio. E o nosso grande desafio, depois que essa construção, é realmente educar nossas crianças, sabe? As crianças vêm muito marcadas, com feridas profundas na alma. Algumas vêm com feridas no corpo também, mas na alma são mais terríveis. E esse é um desafio. São vários, né, Padre? São tantos desafios nessa vida, nessa nossa caminhada. Mas nós vamos para frente. Como o nosso Monsenhor canta, não dá mais para voltar. Exatamente. Aliás, eu gravei essa música. O senhor também gravou? Honra para mim, meu Deus do céu. Não dá mais para voltar, não dá.
estamos no barco, vamos em frente. Vamos em frente. A gente ainda vai continuar conversando, a gente vai dar uma volta por esse lugar, por essa casa sagrada aqui do padre. E a gente, no próximo Repórter Canção Nova, mostra a segunda parte dessa entrevista para você. Claro, você não vai perder. De quem segue essa via de santidade para quem já chegou ao final dessa estrada com louvor. Estamos falando da religiosa brasileira Maria da Conceição Santos, que está prestes a ser beatificada. Ela nasceu em 16 de agosto de 1907 em Diamantina, Minas Gerais, e entrou para a Congregação das Irmãs Auxiliares de Nossa Senhora da Piedade, onde recebeu o nome de Irmã Benigna, vítima de Jesus. Sua vida, mesmo com espinhos, era cercada de rosas. Com a oração da Salve Rainha, despertou em muitos o amor filial à Nossa Senhora. E mesmo diante de inúmeros sofrimentos, se apegava ao Deus misericordioso. Fé, emoção e entusiasmo dos fiéis continua. No fim da semana passada, a Irmã Benigna de Jesus, que tem o processo de beatificação no Vaticano, foi homenageada. Uma bondade revelada na vida, nos atos, sobretudo no amor às pessoas. É por isso que o processo de beatificação de Irmã Benigna caminha a passos largos rumo ao que já está no coração dos devotos. Minha filha também tem conseguido graças, mas graças impossíveis com a Irmã Benigna. E ela foi lá e pediu a Irmã Benigna, eu preciso trabalhar para me ajudar a minha mãe. E ela conseguiu um ótimo emprego e está trabalhando até hoje. Ela fazia, né, as orações, a vida dela. Era mesmo uma presença de gente santa. Ofício, translado, acolhida, bênção da pedra fundamental e missa fizeram parte da homenagem à serva de Deus Benigna, vítima de Jesus, como é conhecida. Colocamos aqui na capela, nesta obra que é muito importante da Congregação das Irmãs Auxiliares de Nossa Senhora da Piedade, porque é a casa-mãe onde a congregação começou, as relíquias da Irmã Benigna. Os restos mortais da religiosa e também do fundador da congregação foram acolhidos no Santuário de Nossa Senhora da Piedade e levados em carreata pelo Corpo de Bombeiros para o Recanto Monsenhor Domingos. As caixas foram lacradas e ali permanecerão em definitivo. A chegada do translado acendeu a esperança dos fiéis, que acenavam calorosamente em honra daquela que eles já consideram santa. Ela dedicou todo o seu tempo, toda a sua experiência, toda a sua força para os pobres e os necessitados. E é aqui que a partir de agora ficarão os restos mortais da Irmã Benigna. O translado demarca um novo tempo no processo de beatificação da humilde serva de Deus, tão querida ao povo mineiro. Centenas de pessoas estiveram na Santa Missa que encerrou as homenagens. A celebração, presidida por Dom Valmor, contou com a presença das Irmãs Auxiliares de Nossa Senhora da Piedade e da Associação de Amigos da Irmã Benigna. Eu já conheci a Irmã Benigna, que eu estou lutando para a beatificação dela. Então agora, vendo que está chegando a hora, eu fico alegre demais, porque graças a Deus todos estão reconhecendo a santidade da Irmã Benigna. O processo de beatificação, que começou em 2011, já está na fase romana, o que significa que a nova etapa caberá somente ao Vaticano. Até lá, a fé e a esperança de seus devotos expressarão a fama de santidade da serva de Deus, Irmã Benigna. Depois do intervalo, vamos conhecer como a vida simples fez de Irmã Benigna de Jesus uma mulher de virtudes. Também vamos mostrar todos os detalhes da última viagem apostólica do Papa Francisco neste ano de 2016.
O Papa Francisco encerrou na terça-feira a 17ª viagem apostólica. Ele esteve na Suécia para a cerimônia ecumênica dos 500 anos de reforma luterana. As principais atividades foram a oração comum na Catedral Luterana de Lund, em um encontro no estádio de Malmö aberto ao público, e no encerramento o pontífice celebrou uma missa para os católicos do país. Do conflito à comunhão, juntos na esperança. Este foi o lema da viagem à Suécia que o Papa Francisco encerrou nesta terça-feira. Tratou-se da sua 17ª viagem apostólica e a última desse ano de 2016. A ocasião da visita foi a comemoração conjunta dos 500 anos da Reforma Protestante e os 50 anos do diálogo entre as duas confissões, ambas as datas que serão recordadas de maneira oficial em 2017. No total, foram pouco mais de 24 horas em solo sueco. No aeroporto internacional de Malmö, aguardava o Papa para a despedida em nome do governo e do povo sueco, a ministra da Cultura e da Democracia, senhora Alice Bah Kuhnke. Na bagagem desta viagem, os momentos ecumênicos com os luteranos e a assinatura da declaração conjunta. E as últimas palavras. Dou graças a Deus por me ter dado a oportunidade de vir a esta terra e encontrar-me com vocês. De volta a Roma, como de costume, Francisco conversou com jornalistas. Ele falou de imigração, tráfico de pessoas e ordenação de mulheres. Francisco agradeceu o trabalho dos jornalistas e abriu espaço para perguntas. Em relação a sírios e iraquianos que fogem para a Europa, o Papa agradeceu países como a Suécia, que acolhem refugiados e imigrantes, mas criticou países que fecham as fronteiras. Sobre a ordenação de mulheres para o sacerdócio, Francisco disse que a última palavra foi dada por João Paulo II e assim permanece. Afirmou que as mulheres podem fazer muitas coisas melhor que os homens. Na igreja há duas dimensões, masculina relacionada aos apóstolos e a feminina relacionada a Maria. As duas são importantes. Os 50 anos da renovação carismática católica também foram assunto da conversa. Um evento ecumênico marcado para o ano que vem em Roma acontecerá na vigília de Pentecostes. Francisco testemunhou sua mudança de atitude em relação à RCC quando impedia jesuítas de se envolverem com a renovação. Com o passar do tempo, passou por um processo de reconhecer o bem que a RCC fez à igreja. Francisco comentou a situação da Venezuela e o encontro que teve com o presidente Nicolás Maduro. Afirmou que o único caminho para todos os conflitos é o diálogo. Disse que sabe que a situação é muito complexa. Se o Oriente Médio buscasse diálogo, muitas vidas seriam poupadas. O Papa falou também sobre o tráfico de pessoas e o risco da secularização. No final, agradeceu e pediu orações. Grazie tante, e pregate per me. Dia de finados, dia de fazer memória aos queridos que já não estão entre nós. Papa Francisco presidiu missa no maior cemitério da Itália, na periferia de Roma. Um dia para recordar, rezar e, acima de tudo, celebrar a fé na ressurreição. Vengo da minha filha. Eu venho para rezar pela alma de minha filha e por tantas outras pessoas. Per tutti quanti. Io sempre desiderata. É bonito ver que o Papa vai a todos os lugares e é muito bom vê-lo aqui também. É a primeira vez que um Papa celebra aqui no cemitério Flamínio. Com 3 milhões de sepulturas, é considerado o maior cemitério da Itália. Francisco escolheu visitar este cemitério, que fica numa periferia de Roma. Penso que o Papa tenha sentido a exigência de também, neste momento, estar com as pessoas mais simples. Antes de iniciar a missa, o Papa colocou flores e rezou num túmulo. Durante a homilia, Francisco afirmou que a celebração de hoje tem o sentido de recordar as pessoas que já morreram e o fato de que nós também morreremos. Isto nos causa tristeza, mas nós carregamos flores, ou seja, trazemos conosco um sinal de esperança, a certeza da ressurreição. E a esperança da ressurreição, disse o Papa, é uma âncora que não nos desilude. Jesus foi o primeiro a fazer este caminho. Ele nos abriu a porta da esperança. Francisco pediu que todos os fiéis retornassem a casa hoje com a memória daqueles que já se foram, mas com a certeza do futuro, do caminho que também nós faremos, com a segurança na promessa de Jesus: eu te ressuscitarei no dia final.
Pela primeira vez na história, cientistas abriram o local onde está o túmulo de Jesus, na igreja do Santo Sepulcro, em Jerusalém. O local mais sagrado para o cristianismo vai passar por uma restauração, o que vai permitir outras descobertas. Depois de 206 anos, os estudiosos e autoridades religiosas puderam ver novamente a rocha do Santo Sepulcro. Quarta-feira, 26 de outubro, a edícula, a pequena capela que envolve o Santo Sepulcro, foi fechada para as obras históricas. Pela primeira vez desde 1810, a laje de mármore que cobre o local sobre a qual repousam os restos do túmulo de Jesus foi removido. O único precedente ocorreu em 1555. O fato, a portas fechadas, contou com a presença do patriarca ortodoxo Teófilos III, acompanhado por uma pequena delegação de religiosos e cientistas de uma delegação da Custódia da Terra Santa, que estavam presentes padre Dobromir Yastal, padre Eugênio Aliata, arqueólogo do Estúdio Bíblico Franciscano, padre Narciso Climas, padre Henrique Bernerro, padre Davi Granier e o arquiteto Osama Randan, da comissão científica. Estava presente também uma delegação de armênios, liderado pelo bispo Sevan, além dos coptas do Santo Sepulcro. As conclusões gerais serão feitas pelas autoridades, ou seja, por responsáveis pelo trabalho e apresentadas no final. No entanto, algumas coisas já foram notificadas e puderam ser observadas, porque testemunhas foram chamadas, principalmente para a agora famosa movimentação da placa de mármore que cobre o Santo Sepulcro. A principal novidade diz respeito à descoberta da presença de uma lastra menor do que a que todo mundo conhece e que traz gravada uma cruz, que é a cruz típica do Patriarcado Latino de Jerusalém. Além disso, a parte inferior desta segunda lastra é a verdadeira e própria rocha que, de acordo com a tradição, Cristo foi deposto. E aparece exatamente após as lastras, que estão elevadas cerca de 35 centímetros acima do pavimento moderno. Não sabemos exatamente quanto ao pavimento antigo. Não sabemos quanto exatamente sul pavimento antigo. Conforme observa padre Narciso Climas, professor de História da Igreja e da Custódia da Terra Santa, a placa de mármore encontrada sob atual e temporariamente removida é dividida ao meio e pode ser da época dos cruzados. A posição do banco e de partes da rocha na qual foi escavado o túmulo encontra-se na parede que circunda a edícula e parece indicar que se trata de uma sepultura de orcossólio, um tipo comum da época e não de coquim, como acreditava-se até agora. A confirmação vem dos estudos dos arqueólogos especialistas. Por causa do estado de degradação no qual se encontrava a edícula, em junho passado e graças a um acordo entre os chefes das 3 comunidades que administram a basílica, os gregos ortodoxos, franciscanos e os armênios, foi possível dar início aos trabalhos. O Evangelho dá uma série de testemunhos muito valiosos sobre a pedra rolada e também sobre a pequenez da abertura, através da qual só se podia passar estando curvado. A presença da rocha em torno da edícula reapareceu. Portanto, o ponto principal de que fala o Evangelho, que diz um túmulo escavado na rocha, que ninguém havia sido deposto. Jesus foi o primeiro. Este lugar parece ser confirmado pelas pesquisas mais recentes. Durante todo o período de restauração, é possível manter livre o acesso dos peregrinos na Basílica e dentro da edícula do sepulcro. Os trabalhos serão concluídos definitivamente até a próxima Páscoa, quando todas as comunidades de Jerusalém e ao redor do mundo proclamarão: Ele não está aqui, ressuscitou. A forma com que ajudava as pessoas fez de Irmã Benigna uma mulher de virtudes que cativou muita gente. Foram 74 anos se dedicando ao serviço dos mais necessitados. Irmã Benigna é reconhecida como a Santa da Hora, além de ter se tornado para os seus devotos a Santa da Salve Rainha e da Fartura, devido à força de sua intercessão. Uma vida dedicada aos pobres e necessitados.
procurada por ricos, menos favorecidos, jovens, idosos, políticos, militares e não fazia acepção de pessoas. Por esse motivo, se tornou tão querida. E ela entrou na minha casa assim, uma força diferente. E ele ficou louco com ela. E ele começou a melhorar. Os médicos falavam que ele não ia andar de jeito nenhum, pois ele começou a andar. Mineira de Diamantina, Maria da Conceição dos Santos nasceu em 1907 numa família simples. Ainda criança, recebeu dos pais os primeiros ensinamentos da Igreja Católica. Entrou na vida religiosa em 1935, onde se tornou irmã benigna vítima de Jesus. Sua santidade começou a ser percebida pelos mais próximos. Hoje eu até lembro, assim, com muita emoção. Agradeço a Deus, né, de ter me dado essa oportunidade de morar com uma verdadeira santa. Um convento como os outros, com regras e horários comuns, mas alguém que estava ali não era comum. Seu olhar atento ao próximo lhe fazia descumprir horários, mas nunca deixar de estender a mão aos que mais precisavam, pois, segundo ela, Jesus tinha pressa. Às vezes uma benigna estava até assim, chegou de tarde, já tinha ido para a casa de alguém, chegou, sentava para fazer uma refeiçãozinha e alguém chamava na portaria. E uma benigna falava assim, vai, uma benigna, pode acabar de comer, depois a senhora vai? Não, Cristo tem pressa. Ela atendia a qualquer hora do dia ou da noite. Houve tempo até dela chegar tarde da noite em casa e já achar a porta fechada, ter dificuldade de entrar, justamente porque ela atendia o povo na hora que o povo precisava. E até por isso mesmo foi muitas vezes considerada transgressora das definições disciplinares da sua vida comunitária, exatamente porque estava sempre, permanentemente à disposição de todas as pessoas, às vezes só para rezar juntos, de mão dada e com toda a fé a Salve Rainha. Este colégio foi exatamente o último lugar em que morou a irmã Benigna antes de falecer. O ano era de 1981 e este era o seu quarto, o lugar menos frequentado por ela, podemos assim dizer, pois a religiosa de apostolado incansável e de passos apressados ia sempre ao encontro dos que a ela recorriam. Então ela ficou morando aqui, mas ela não se esqueceu do Lar Augusto Silva, onde estavam os idosos. Ela continuava com as suas campanhas e de vez em quando, 2 vezes ao ano, ela ia a Lavras com um caminhão cheio de mantimentos e doações que o povo belo-horizontino fazia. Ela ia lá para dividir com o pessoal lá em Lavras, os necessitados. As pedras que encontrou no caminho não abalaram sua fé, pareciam dar-lhe mais impulso. E em 1981, com a saúde fragilizada, o coração incansável de irmã Benigna parou. Trilhou ela o caminho do próprio Cristo, através da caridade. Era o fim de sua caminhada e o começo de uma nova vida. E a partir daí, a possibilidade de termos mais uma santa de altar brasileira. No próximo bloco tem a última parte dessa incrível história de irmã Benigna, a freira brasileira candidata a beata. E num país de milhões de desempregados, o crescimento de uma profissão que atrai cada vez mais interessados. O repórter Canção Nova volta em instantes. A retomada de crescimento do Brasil vai ter que passar pela qualificação de milhões de profissionais. Foi o que revelou uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria. E o mapa do trabalho industrial apontou que as maiores demandas estão na construção civil, meio ambiente e produção. Ana Luísa estuda meio ambiente, área muito requisitada e com expectativa de expansão no futuro. E já sabe muito bem o que quer. Garantir que leis ambientais, que as medidas ambientais existentes sejam devidamente
analisados, devidamente postos em práticas e ações de melhorias ambientais no nosso país em geral. Atuando principalmente na questão da sustentabilidade, né, o gerenciamento ambiental e educação ambiental, que é o grande forte aqui do curso. A matriz educacional brasileira tem um grave problema, pois apenas 17% dos jovens vão para a universidade. 8% fazem educação técnica e 75% saem do sistema educacional sem profissão. Um estudo elaborado pelo Senai-CNI projeta que o Brasil terá que capacitar cerca de 13 milhões de trabalhadores entre 2017 e 2020. A retomada de crescimento do país passa pela geração de empregos. Quanto mais capacitado, mais o profissional tem chances de manter o emprego ou de conseguir uma nova vaga de trabalho. A empresa de Marcela, que trabalha com o setor de madeira e móveis, sente esse impacto. Como em todo segmento, a gente tem um pouco de dificuldade, assim, né? Às vezes o pessoal não tem, assim, nenhum estudo, mas tem comprovado na carteira, isso a gente consegue. Para os próximos anos, entre as áreas que mais vão precisar de profissionais qualificados estão a construção civil, com 3,8 milhões de vagas, meio ambiente e produção, com 2,4 milhões, indústria metal mecânica abrirá 1.700.000 vagas. Quem olha para o futuro não perde a oportunidade de crescer. Uma ecoeficiência, uma visão mais sustentável. E isso, sem dúvida nenhuma, é muito positivo. Investir em conhecimento, em capacitação, urgência que precisa fazer a cabeça dos jovens. O aluno não pode parar nunca de estudar. Em meio à crise, uma profissão está em alta. Para muita gente, o coach já é a primeira ou a segunda profissão do dia. Esse tipo de profissional especializado em dar assessoria já atua em quase todo o setor. Se você já tentou de tudo para perder peso e não conseguiu, deve estar faltando um coach de emagrecimento na sua vida. A coach, ela planeja e organiza o cotidiano voltado para a atividade física da pessoa. Sabita era personal trainer até fazer um curso de coach. Aí ela juntou a profissão com a nova técnica aprendida e o resultado é uma fila de espera de tanta gente querendo fazer as pazes com a balança. Eu estou aqui para colocar o meu conhecimento em prática para eles, mas eu tenho certeza que depende só deles. Nivaldo era gerente de posto de gasolina e há 8 meses virou coach de carreira especializado em recolocação profissional. Eu cheguei a receber currículos na época, a pessoa estava tão desesperada que ela falava exatamente assim: eu quero fazer qualquer coisa e quero ganhar qualquer dinheiro. Então, eu, como gerente daquele posto, falava assim: poxa, aqui não é qualquer lugar e aqui nós não fazemos qualquer coisa. Essa experiência o levou a querer contribuir com quem pretende voltar ao mercado de trabalho. O sucesso de uma pessoa está muito mais envolvido, tem muito mais a ver com quem ela é do que com quem ela faz. O coach é como uma espécie de treinador que dá assistência em determinada área da vida do outro. É aquele profissional que está por trás para dar orientação e instrução na realização das metas, seja na vida profissional ou pessoal. Eu fui em várias academias sem personal, sem coaching, sem nada, e eu não tinha muita motivação. Essa é a Maísa, com 14 quilos a menos, com a ajuda da coach de emagrecimento. Ela fica pegando no pé, eu acho que isso foi o mais importante. Ela faz avaliação numa balança ali, que mede tudo, massa corporal, gordura. Então ela tem exatamente onde que você precisa melhorar. O profissional coach consegue tirar o que a pessoa tem de melhor. Que você também tem que fazer a pessoa refletir, saber o objetivo realmente que ela quer alcançar na vida dela. E alcançar requer método, determinação e motivação oferecidas por ele, o coach. Por onde passava, a irmã Benigna levava um sorriso, um afago e muitas orações. Mais do que estender palavras, ela sabia ouvir, porque confiava na bondade de Deus, transbordava esperança e acendia fé nos corações das pessoas. Sua presença foi uma bênção para os idosos, conforto para as crianças carentes e luz para as famílias. Atendendo as pessoas, esquecia-se de si mesma e, ao ser divertida para se cuidar um pouco mais, com um suave sorriso sempre respondia: Jesus tem pressa. Está nos devotos, nos milagres alcançados.
Uma bondade revelada na vida, que imprimiu marcas eternas, sobretudo naqueles que estiveram mais próximos a ela. Maria do Carmo esteve quase 30 anos ao lado de Irmã Benigna e conta o que viu. Com as orações da Irmã Benigna, ele foi melhorando, melhorando, melhorando. Você fica impressionada. Quando o Joãozinho, que é o mais novo, nasceu, quando chegou na época dele andar, ele andava e chamava o Beto. Mandava o Beto segurar nas pernas dele, e aí ele ia puxando o Beto. Foi assim que o Beto aprendeu a andar. Foi levantando, levantando, e ele, o João puxava o Beto e ia levando. O Beto, assim, ele andou. Então foi uma coisa assim, muito impressionante, que os médicos falavam que ele não iria andar. A serva de Deus ganhou fama de santidade depois que começaram a aumentar as curas por sua intercessão. Meu primo, ele sofria um problema, uma doença no estômago. E o médico havia dito que ele tinha que fazer uma cirurgia. Aí ela colocou a mão sobre o estômago dele, rezou e ele ficou curado. Então ele diz hoje que ela era Santa Benigna. E outras pessoas também que chegavam, e ela com todo carinho e dedicação rezava a Salve Rainha, e ela tinha muita devoção a Nossa Senhora. Fazendo jus ao seu nome de consagração, sua benignidade, sua bondade, fez com que fosse conhecida popularmente como Santa da Hora, Santa da Salve Rainha e Santa da Fartura. Afinal, a abundância estava em seus feitos. Um coração aberto e dedicado aos mais necessitados. Um dom para o povo de Deus. Essa era a Irmã Benigna. Não é à toa que muitos vêm fortalecer a sua fé e alcançar milagres através da sua intercessão. Às vezes não tinha nada. Eu me lembro uma vez que a irmã Domitila, que também residia lá no Lar Augusto Silva, falou: Irmã Benigna, o que nós vamos fazer? Não tem nada para os velhinhos amanhã. Ela falava assim: não se preocupem, nós vamos rezar a Salve Rainha. De repente, chegava o mantimento. Então, eu fico até arrepiada. O mantimento chegava e os idosos não passavam por falta de alimento. E os testemunhos sobre a Irmã Benigna crescem a cada dia. Depois de sua morte, muitos que contaram com a sua intercessão tiveram a vida. Essa devota conta como foi curada do câncer. Em 2010 eu tive um câncer de mama, foi detectado um câncer de mama. E eu sempre usei, desde que eu comecei a caminhada de oração, a devoção com a Irmã Benigna, eu sempre usei a relíquia dela. E eu usava desse lado. E foi justamente aqui que o câncer apareceu. Era um câncer maligno e, segundo o médico, ele estava aqui há 4 anos, só que, como eu usava muito a relíquia do lado de cá, ele estava calcificado. E o médico falou que se ele não tivesse calcificado, eu não estaria nem aqui hoje. Milhares de devotos atribuem à Irmã Benigna inúmeros milagres. Mulher da caridade que conseguia ver no rosto do homem mais pecador a face do próprio Cristo. Irmã Benigna continua sendo um anjo protetor para todos que recorrem a ela. Ela nos deixou um ensinamento importante. Através de orações simples, podemos nos aproximar de Deus. E além da vida de oração, ela se dedicou a servir a Deus em ações de entrega, doação e caridade. Que a vida da Irmã Benigna seja um exemplo para nós. Uma semana abençoada para você. Peçamos a intercessão de Irmã Benigna em nossas necessidades. A gente se encontra no próximo domingo, se Deus quiser. Tchau!